Questão 47. Diz o seguinte. Preferiam os fazendeiros de café relações de trabalho mescladas, em que o mesmo trabalhador tanto era assalariado no que recebia por tarefa, a do café colhido, quanto era ao mesmo tempo arrendatário, pagando renda em trabalho, no trato do cafezal, para ter permissão de ter seus próprios cultivos de milho e feijão nas leiras do cafezal. O excerto refere-se ao sistema de trabalho estabelecido, sobretudo, para a mão de obra imigrante na economia do café da província e depois do estado de São Paulo. O emprego desse sistema resultou na... Pronto, bora lá. Uma dica que eu sempre dou é olhe a referência do excerto, do texto. Aquele é o seguinte. São Paulo, século XX. Primeira metade. Bora lá. Quando é o século XX? Século XX é o ano de 1900, 1901, tá? Até depois. O que a gente tem antecedendo esse século? No finalzinho do século XIX, mais especificamente em 1888. Nós temos o quê? Lei Áurea. Lei Áurea. E o que seria essa Lei Áurea? Seria justamente a abolição da escravatura no Brasil. E lembra que a mão de obra do Brasil até então é uma mão de obra escravista. Uma mão de obra escravista, tá bom? Então, acabou-se com a escravidão, a gente vai precisar de novos agentes, eu digo, os grandes latifundiários, vão precisar de uma nova mão de obra. Quem será essa nova mão de obra? Vai ser os ex-escravos? Não, não vai. Vai ser os grandes latifundiários e o próprio governo brasileiro vai querer que essa vacância de vagas, essa vacância de postos de trabalho, vamos dizer assim, sejam ocupadas por imigrantes europeus para branquear a população brasileira. Então, a gente vai substituir a mão de obra escravista por uma mão de obra imigrante. Ok, então temos aqui o contexto histórico. Bora lá. O excerto refere-se ao sistema de trabalho estabelecido, sobretudo, para a mão de obra imigrante na economia do café da província e depois do estado de São Paulo. O emprego desse sistema resultou na letra A. Adoção de formas de produção econômica de modelo integralmente socialista. Não, o Brasil nunca teve uma produção economicamente socialista, então descartamos letra A. Letra B. Transferência de mão de obra para atividades profissionais mais rentáveis. O excerto não fala disso. O excerto está falando o quê? Está falando que o trabalhador recebia tanto pela quantidade de café colhido, de café produzido por tarefa, quanto também ele podia arrendar, ou seja, alugar uma parte daquela fazenda para produzir seus próprios grãos. Tá falando disso. Não está falando de transferência de mão de obra para atividades profissionais mais rentáveis. Tá? Então, descartamos letra B. Letra C diz: diversificação econômica com a constituição do mercado interno. Verdadeiro. O que acontece? Escravo recebe salário? Não, escravo não recebe salário. Consequentemente, escravo não consome nada. Se o escravo não consome, então a indústria ainda vai ser bem incipiente, porque não há mercado. Não há um grande mercado consumidor. Já com a mão de obra imigrante, essa mão de obra é assalariada, ou seja, ela recebe salário. Se ela recebe salário, ela vai ter dinheiro para comprar produtos. Então, vai estimular a diversificação econômica, vai estimular a incipiente indústria brasileira, tá bom? Então, ficamos com a letra C. Letra E. A letra D diz: abolição da utilização da mão de obra nacional das unidades agroexportadoras. Está dizendo que a abolição é tipo, ninguém vai ser contratado, nenhum brasileiro vai ser contratado para trabalhar nessas unidades agroexportadoras, nas fazendas. Falso, né? Tipo, é uma alternativa muito radical, dizer abolição da mão de obra nacional, abolição de trabalhadores brasileiros nas fazendas. Uma coisa muito generalista. Então, descartamos letra D. E letra E. Diminuição dos rendimentos monetários da oligarquia cafeeira. Não necessariamente. Nesse período aqui, os grandes cafeicultores também vão começar a diversificar a sua produção e também ajudar nessa industrialização incipiente brasileira da primeira metade do século XIX, tá bom? Então, 47, ficamos com a letra C. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo
e acompanhar os próximos conteúdos do simulado aberto à prova média.